Quando tu poder invade mi vivir. Olhe depois de mim, cerre os olhos. Espírito Santo, dá-me a hora conhecimento, sabedoria, entendimento e principalmente revelação, a fé revelada, em nome de Jesus, amém. Escute com atenção, leia e depois escute com atenção. Ele disse assim, e no versículo 17, Lucas 1, versículo qual? 17. Irá delante de ele, e nele espírito e poder de quem? E nele espírito e poder de Elias. Mire-me, por favor. Você sabe, quando a palavra espírito está escrita de maneira maiúscula, é o Espírito Santo. Quando está escrita de maneira minúscula, é o espírito humano. Do mesmo passa com a palavra poder. Quando a palavra poder está escrita com letra maiúscula, é o poder do Espírito Santo. Quando está escrita com letra minúscula, é o poder del hombre. Que significa o espírito e poder de Elias? Não se distraiga. Toda a obra que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, ele só lo hace com nossa submissão. Quando tomamos a decisão de atender a seu chamado, e quando nos disponemos a viver para seus propósitos, para que seus planos e propósitos se cumpram em nossas vidas. Quando uno se dispõe, não se distraiga, quando uno se dispõe a pagar o preço que a fé exige. Como pagar o preço? Só para que você entenda. Você acompanhado, você ha visto em los noticieros lo que ha passado com los mexicanos, principalmente, e com los hispanos de Centroamérica, que querem chegar aqui neste país. Você pensa, você crê que com lo que hubo, com as 53 pessoas que han muertas e no caminhão, que foram encontradas no caminhão, allá em terras, você crê que com este hecho, as pessoas vão deixar de chegar aqui ilegalmente? Quantas milhas de pessoas que han muerto em la fronteira ou em las fronteiras, e aún assim, as pessoas querem, porque querem chegar a este país, pagam o que têm que pagar a los coyotes, sacrificam o que têm que sacrificar, incluso sacrificam aí os pequenos, porque quantos que han muerto en el deserto, en el río Bravo? Agora, en el caminhão havia niños, en este caminhão que as pessoas han muerto, havia niños? Sim ou não? Quantos padres sacrificaram a estes ninhos? Por quê? Porque há no espírito destas pessoas, em
e no poder que há na mente de ellas, há esta disposição de sacrificar o que tenha que sacrificar, com a esperança, com a ilusão, e principalmente com o engano do coração, que aqui a vida de um vai cambiar. Agora, se estas pessoas puseram este espírito, este poder, para entrar no reino de Deus, seria uma outra coisa. E quantos de ustedes han manifestado este espírito e este poder mental de chegar aqui, crendo que sua vida ia cambiar, e não cambiou? Por quê? Porque não é câmbio de país, de estado, de aparência, de condição socioeconômica ou socioeducativa, que cambia a vida de nadie. A vida de uno cambia quando o reino de Deus entra na vida de uno, através da persona do Espírito Santo. Amém? Amém? Pero por que muitos, aún estando na igreja, não han tenido esta experiência sobrenatural? Porque não querem pagar o preço, não querem renunciar, não há manifestado este espírito, este poder, não há manifestado este querer, porque você sabe, há um dito em Brasil que disse que querer, aqui é o mesmo, querer é quê? Querer é poder. Elias quis fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse, passasse o que passasse, aunque ele tuviera que ser morto allá no Monte Carmelo, ele queria, porque queria ser a vontade de Deus. Porque, siga por favor, ponga o versículo. Ele disse: para volver os corações de quem? De los padres a quem? E a los desobedientes, a la actitud de los justos, a fim de preparar para o Senhor o quê? Este era o propósito de Elias. Este é o propósito de aqueles que realmente han tenido um encontro com Jesus, que han nascido de Deus, que han recebido o Espírito Santo. O propósito de todas as pessoas, através de seus dízimos, de suas ofrendas, de seu serviço, de seu trabalho, da vida que uno vive em sua casa, em seu trabalho, em la igreja. O propósito de todas as pessoas que são de Deus é que haja o testemunho de Deus em sua vida, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam ajudadas, para que outras pessoas sejam edificadas. E esta é a pergunta que você tem que fazer-se a si mesmo. Minha vida ha sido um testemunho em minha casa, para minha família? Minha vida ha sido um testemunho para meus colegas de trabalho? Minha vida ha sido um testemunho para mis hermanos de la igreja? Mi testemunho levanta vencedores em la igreja? Mi testemunho ha despertado a fé de aqueles que estão na igreja, para que eles se tornem também vencedores? Eu sou um vencedor. Minha família ha sido transformada através de meu testemunho, do exemplo de minha vida. Porque todas as pessoas que têm o espírito de Elias, manifestam o espírito de Elias, o poder de Elias, é decir, a vontade, o querer de viver de acordo com os planos e os propósitos de Deus,
estas pessoas se tornam verdadeiros testemunhos. Se tornam o quê? Para quem? Para Deus. Porque nós outros fomos criados para a glória dele. Não há como um ser feliz sem que esteja vivendo para a glória dele. É impossível que um ser humano seja feliz sem que esteja vivendo para a glória de quem? Para a glória de quem? Pero quantas pessoas que han entristecido ao Espírito Santo e neste aspecto insistem em viver para si, estão na igreja, estão na presença de Deus, pero insistem em viver para si, insistem em relacionar-se com Deus ou em tentar relacionar-se com Deus a sua moda, a sua maneira. Quantas pessoas, por exemplo, incluso obreiros, que agora na pandemia se han apartado da igreja com o seguinte pensamento: eu me apartei da igreja, pero de Deus não. É mentira, é um engano. Quando um se aparta da igreja, consequentemente um está se apartando de Deus. Porque mira o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Não derrando de quê? Abre forte, por favor. Do que nós outros estamos fazendo aqui é congregar. Nós estamos quê? Congregando. E o Espírito Santo disse: não derrando de congregar-nos, como alguns têm por costume, sino que mais? Uns a outros, e muito mais ao ver que o dia, este dia qual é? De la salvação. Jesus está cerca mais que nunca. O arrebatamento da igreja está cerca mais que nunca. Pero quantos que se han errado? Agora, eu estava antes da reunião, atendendo a uma senhora, e ela me disse: bispo, eu não sei porque eu me pus enferma. É certo que na pandemia eu me alejei, eu deixei de vir à igreja, eu me apartei da igreja, pero não de Deus. Mentira, se apartou sim de Deus. Ah, pero eu seguia vendo por lá televisão. Não é o mesmo? Onde está escrito que eu tenho que buscar a Deus em minha casa? Onde está escrito que eu tenho que buscar a Deus por lá internet? Onde está escrito que eu tenho que buscar a Deus por lá televisão? Mostra-me. Pelo está escrito que eu tenho que vir à igreja, que eu tenho que congregar. Eu tenho o quê? A ser quê? Congregar. Porque aqui, este ambiente é o ambiente propício, favorável para uno receber a revelação. Se você observar em los testemunhos, dificilmente, não é impossível, pero dificilmente você encontra um testemunho de alguém que disse: ah, eu tive um encontro com Deus em minha casa. Dificilmente, pode passar, porque Deus não está limitado a nenhuma regra, pero não é natural. O natural é que uno tenha um encontro com Ele aqui na igreja, porque a igreja não é invenção de homens. Jesus disse: eu edificarei minha igreja. A igreja é de quem? A igreja é de quem? De Jesus. Amém? Compreende o que digo? Será que você ha colocado o mesmo espírito, a mesma disposição, o mesmo querer que você ha posto para entrar em uma universidade, para chegar a este país, para ganhar dinheiro? Será que você ha colocado, você ha posto esta mesma disposição para buscar a Deus, para ser a vontade de Deus?
Hasta quando você vai vir à igreja para dormir? Duerme em casa. O bispo, eu trabalhei toda a noite, eu estou aqui sacrificando. Não se engane. Não é certo o que você está fazendo. Se você trabalhou toda a noite, dorma hasta la tarde, ou mais tarde, e venga às 18, venga às 6, não para dormir. Se você quer dormir, quede em casa, porque de que serve você estar babeando? Eu vou falar com o bispo Macedo para sacar as silhas, as butacas. Vamos fazer os serviços agora todo de pé. Eu estou rugando, calma, tranquilo. Pero quantos que não han tenido a mesma disposição para Deus, como han tenido para o mundo, para ser sua própria vontade? E de aí, a obra do Espírito Santo não pode ser completa. Compreende o que digo? Me explico? Ele disse assim, para terminar, de Hechos capítulo 2, ao ouvir isto, compungidos de coração, é decir, coração quebrantados, disseram a Pedro e a los demais apóstolos: hermanos, que haremos para ser salvo? E Pedro lhes dijo: arrepenti-os e sede bautizados cada um de vosotros em nome de quem? Para perdão de quê? E recebereis o quê? E mira o que passa quando uno toma esta decisão de arrepentir-se, é decir, viver para os propósitos de Deus, viver para os planos de Deus, para que estes planos e propósitos se cumpram em sua vida. Ele disse: porque a promessa é para vós outros e para vossos filhos, e para todos os que estão lejos, para tantos como o Senhor, nosso Deus, llame. E você ha sido chamado. Pero Jesus dijo: há muitos que han sido chamados, pero poucos são escorridos ou elegidos. Por quê? Porque não se entregam. E no espírito de Elias, e no espírito e no poder de Elias, é dizer, uno não está convicto a enfrentar a lo que seja, a enfrentar qualquer situação, para que Deus seja glorificado em sua vida. Uno não está disposto a sacrificar sua própria vontade, sua própria, de renunciar a outros pensamentos, renunciar a outras crenças, e crer solamente na palavra de Deus, crer solamente em Ele. Quantas pessoas, é normal, por exemplo, que uma pessoa que todavia não ha se entregado, está na igreja desde há pouco tempo, e não ha se entregado, é normal que esta pessoa esteja dividida entre Deus e os ídolos. Pero há pessoas que estão aqui desde há muito tempo, e quantas vezes nós outros vamos na casa desta pessoa para visitá-la e encontramos um ídolo, encontramos a Santa Muerte. Você espera encontrar em minha casa algum ídolo? La Santa Muerte? São Tomás? São Simão? Pelo nós outros hemos encontrado. E quando lhe perguntamos a um, não é apenas um recuerdo maligno. Quantas pessoas que estão aqui desde há muito tempo
e que han buscado lá a senhora Verônica, que me ha passado? Nada, se converta. Você tem que... Me hiciera alguma brujeria, como pode uma pessoa que se rusga de Deus ter medo de quê? De brujeria. A brujeria não vale para quem pertence a Deus, para quem tem o Espírito Santo. Hago uma brujeria com meu nome, com uma prenda de roupa minha, quero uma. Como festa de nascimento, 6 de outubro de 1966. Clodomiro dos Santos Matos. Aí uma senhora apontando tudo para ser na brujeria. Não lo haga. Então, quantos que todavia não han manifestado este espírito, e por isso a família não se converte, a família não é salva? Porque quando você recebe o Espírito de Deus, você se posiciona com respeito à sua fé. Você não aceita o fracasso. Amém. Graças a Deus. Ponham-se de pé, por favor. Cerre os olhos. E se você diz, oh, bispo, eu sou esta persona, eu todavia não me he entregado totalmente, não me he entregado de espírito, alma e corpo, eu he posto força para ser minha vontade, pero não he colocado toda minha força para ser a vontade de Deus, e por isso minha fé é uma fé débil. Eu sou uma pessoa que está sempre entre a dúvida e a fé, estou sempre entre a confiança e a desconfiança, pero eu quero ser transformado, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu tomo esta decisão de bautizar-me em las águas, de entregar-me totalmente, abandonar os ídolos. Se você quer assumir este compromisso, hacer esta aliança, ponga as mãos em seu coração, porque vamos participar da Santa Cena. Pero a Santa Cena é só para aqueles que realmente han entregado a vida, a alma ao Senhor Jesus Cristo. Entregue-se a Ele agora. Haga esta oração em concordância. Senhor Jesus, eu tomo esta decisão de seguir-te, de servir-te, de obedecer-te, de honrar-te, hasta que tu vengas de tu reino para levar-me a tu glória. Eu tomo esta decisão de renunciar a minha própria vontade, a outros deuses, a outras crenças, para seguir e servir solamente a Ti. Eu hago este pacto, esta aliança, de que nada, nem nadie me separará de Tu presença. Espírito Santo, atua agora em minha consciência com o dom do arrependimento. Guarda de silêncio a hora. Ó Espírito Santo,
Em nome de Jesus. Obra agora este milagre. O milagre do arrependimento. O milagre da transformação. Esta pessoa ha tomado a decisão de abandonar, de renunciar a seus próprios pensamentos, a seus próprios quereres, a suas próprias vontades, para seguir e servir ao Senhor Jesus. Então, atua agora com o perdão, Senhor. Espírito Santo, aplica a sangue de Jesus e na consciência desta persona, para que quando ella coma del pão e tome dela copa, com estes elementos que neste momento estão sendo santificados por tu palavra e por esta oração, verdadeiramente ella receba a vida de Deus em sua alma, que é a vida eterna, Senhor. Vida eterna e paz, e uma vida santificada, uma vida totalmente submetida a tus planos e propósitos, Padre. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus.